Então vamos lá. Bom dia, pessoal. Em nome da Associação Gaúcha de Medicina de Família e Comunidade, da Gaúcha, vamos para o terceiro ciclo de palestras. Então, a terceira palestra do nosso ciclo, né? Voltada para os residentes aqui do Rio Grande do Sul, mas que está aberto aí para quem quiser participar. Né? Obrigado, Lúcia, pela organização disso tudo aí, que isso possa acontecer. Várias pessoas são importantes nesse processo, tá? Mais uma vez, vamos convidá-los a se aproximar mais da nossa associação, né? Para residentes, nós temos um desconto de 50%, né? E aí, quem está associado à Gaúcha tem vários benefícios, né? Descontos em congressos, descontos em cursos que são chancelados pela Sociedade Brasileira. E para se associar à Gaúcha, simplesmente só precisa se associar à Sociedade Brasileira. Tendo o endereço do Rio Grande do Sul, todos que se associam à brasileira automaticamente estão vinculados a nós, à Gaúcha. E vamos estar juntos sempre nessa. Temos o Dynamed também disponível, né, pela Associação Brasileira, pela Sociedade Brasileira, para quem é associado. Então fica o convite aí. Então, sem mais delongas, vamos passar para o professor Marcelo para assistirmos essa aula. Bom dia de trabalho, gente. Então tá. Greg, muito obrigado, então, pelo convite. Agradecer a Lúcia, a equipe de professores que tem feito esse evento. Eu já acho que, se não me engano, deve ser a quarta ou quinta edição que a gente faz essas aulas de pesquisa com todos os residentes de medicina de família do Estado. Então, dizer que é um prazer estar aqui e iniciar falando um pouco sobre como é que a gente busca as nossas evidências, né? Por onde que a gente começa. Então, essa é uma aula que eu vou tentar fazer algumas demonstrações práticas, vou ver se eu me adapto aqui ao Zoom para fazer essas modificações de tela aqui, mas iniciando então, assim, a ideia hoje é conversar um pouco, em torno de uns 45 minutos, uma hora aqui, sobre construção da questão de pesquisa, os descritores de ciências da saúde, o DEX, né? Os principais sites que a gente utiliza, tanto como referências primárias e complementares, trabalhar um pouco mais em cima da busca estruturada no PubMed, mostrar um pouquinho do Embase e também do Lilacs ali, e ver quais são as outras fontes de pesquisa que a gente tem. Então, acho que a coisa mais importante de saída é pensar para como é que a gente responde às nossas dúvidas, né, no dia a dia. Então, cada um de nós tem um formato de busca das suas evidências, né? Então, a gente tem desde as questões de anotar, levar para casa, estudar no livro-texto, outros procurar nos sites que estão acostumados, desde a graduação, a olhar. Tem as questões do up-to-date, do Dynamed, que o Greg acabou de falar sobre a disponibilidade que tem pela brasileira. Tem o Telesaúde, ligar e discutir com o 0800. Então, tem vários formatos de busca de evidências para responder às nossas dúvidas, as dúvidas clínicas do dia a dia, né? E a gente também tem que saber qual é a finalidade dessas nossas buscas, né? Então, se a gente tem a gente tem uma dúvida clínica de um paciente que a gente tem que resolver num curto espaço de tempo, a gente vai ter um formato de busca. Se a gente está estruturando uma revisão de literatura, uma revisão sistemática para um artigo, vai ser um outro tipo de busca, vai ser uma outra forma de estrutura. Os tipos de dúvida que a gente tem ao longo da vida, elas também vão mudando. Então, quanto mais iniciais na carreira, né, na nossa formação médica, na nossa formação de saúde, mais básicas são as nossas dúvidas. À medida que a gente vai evoluindo na formação, as dúvidas elas vão ficando mais complexas e vão ficando muito mais voltadas para as questões específicas para diagnóstico, para tratamento. Então, isso a gente tem
uma mudança nesse eixo das dúvidas ao longo da nossa formação. Recomendo, inclusive, tem um artigo nosso ali do Tele, que o Rodolfo fez agora do mestrado dele, falando sobre a telemedicina, a experiência do Telesaúde RS na questão da Covid, onde a gente mostra que com a doença, com a Covid, as dúvidas elas se comportaram da mesma forma que a gente tem na nossa formação. O início da pandemia, a gente tinha muitas dúvidas conceituais sobre a doença, né? O que é a doença, como é que ela se caracteriza, como é que a gente classifica, e à medida que foram passando as semanas epidemiológicas ali, a gente começa a ter um estabelecimento do tipo do que é a doença, e aí as dúvidas começam a ficar muito mais voltadas a que tipo de tratamento, como é que a gente... Então é interessante que dá para transpor esse gráfico do aprendizado de uma doença, que foi no caso a Covid, com o nosso aprendizado na formação médica, né? E o tipo de busca que a gente vai fazer também, ele vai depender muito do tempo que a gente tem. Então, e o tempo ele vai determinar qual é a precisão dos dados que a gente vai querer coletar. Então, é um pouco isso. A dúvida direto de um paciente, de um caso clínico, a gente vai precisar ter uma estrutura e ter uma resposta rápida, de preferência de um local onde já esteja compilado os dados e avaliado. Se a gente quer construir esse compilado de dados, quer fazer uma revisão ampla, bom, a gente vai precisar de maior tempo e vai precisar também de outras ferramentas que entram aí as questões de avaliação crítica das evidências, que é um outro tópico, né? Acho que está aberto algum microfone aí, acho que é da Mariana. Perdão. Não, sem problema. E então, você já deve ter visto isso em outras aulas, mas é importante, né? Para quando a gente vai pensar na estruturação de uma questão de pesquisa, né? E mas o que é o esqueleto da busca da evidência, a gente tem que pensar dentro do acrônimo aquele do PICO, né? Que é o P sendo população ou problema de saúde, né? Ou problema de saúde, o I sendo a intervenção, o C sendo a comparação que a gente vai fazer com a intervenção que for, e o outcome, o desfecho que a gente vai tentar buscar dentro dos artigos, né? Tem um formato que é o PICOT, que tem o T, que ainda a gente vê o tempo, se quiser colocar, da intervenção, e o tipo de estudo que vai ser visto, né? Se vai ser uma corte, o que vai ser avaliado. Relembrando, de uma maneira geral, os operadores lógicos booleanos, né, que vão determinar a quantidade e a precisão dos artigos que vão ser coletados nas bases de dados, né? Então a gente tem o OR, que ele vai somar os termos que estão conectados por ele. Então, eu vou depois demonstrar ali mais graficamente, né, como é que eles funcionam. O AND, que eles vão pegar só os artigos que têm os dois termos conectados pelo AND, né? O NEAR, que ele vai pegar palavras próximas ao termo, né? Not, a gente vai excluir alguma situação que a gente não queira, a gente não quer que sejam pacientes com diabetes tipo 1. Então, a gente acaba colocando not, aí bota diabetes tipo 1. O uso dos parênteses para criar... Porque se a gente for pensar a estrutura do operador booleano, que a gente vai estar utilizando, essa estrutura de busca, ela é muito parecida com a formação de uma equação, né? Onde a gente coloca os parênteses e a gente vai colocando dentro a equação para buscar os artigos. Então, aqui, umas demonstrações gráficas, né? Se a gente colocar o booleano ali, né, a junção AND, nós só vamos pegar entre artigos que são buscados com diabetes e aspirina, aqueles que têm diabetes e aspirina juntos. Então, a gente restringe ao máximo aos artigos que têm os dois termos juntos. Se a gente colocar OR, ele vai buscar todos os artigos que têm, usando o exemplo aqui do slide, né,
doenças cerebrovasculares e hipertensão. Então, ele vai somar tudo que se tem. Então, a gente acaba tendo um número muito grande de artigos. Para algumas situações, isso é interessante. Para outras, isso pode ser um problema, né? Então, como eu estava falando para vocês aqui, se a gente coloca o NOT, então a gente vai querer pegar os artigos de diabetes tipo 2, mas não quer aqueles que tenham diabetes tipo 1 junto. A gente só quer com diabetes tipo 2. Então, a gente pode pedir que eles sejam retirados, né? Então, se usa o booleano NOT. Na prática, no dia a dia, o que a gente vai usar mais? O AND e o OR. Eles são basicamente os que a gente acaba estruturando a construção da questão pico, né. Então a gente vai, assim, uma atividade prática que a gente fazia quando se estava na aula presencial com todo mundo, né, é transformar uma dúvida clínica, e aí eu coloco essa dúvida clínica aqui embaixo, né, numa questão de pesquisa, em uma forma estruturada, utilizando o acrônimo PICO, né, então, e usando como é que a gente utiliza os booleanos aqui. Então, a frase que tem para a gente tentar estruturar é: prevenção primária com aspirina, essa é a nossa dúvida, né? Diminui a mortalidade geral, as doenças cardiovasculares e complicações do diabetes em pessoas com diabetes. Então, vocês podem dar uma anotada nessa frase aí, tirar uma foto dela, e aí depois, ao longo da manhã, a gente vai respondendo e vai trabalhando com ela para fazer. Então, vou passando a seguir aqui. Bom, o que a gente tem feito, né, antes de partir para a questão do pico, da busca de evidência, né, a estrutura que a gente montou no Telesaúde para busca de evidências, né, ela tá calcada dentro da questão de começar sempre pelas referências básicas que a gente tem, né. Então, a utilização do UpToDate, do Dynamed, dos locais que já são compilados a evidência, né, e já são previamente avaliadas, eles são os locais, principalmente para uma busca que tem que ser rápida e o mais fidedigna possível, eles são os locais preferenciais desse início, né. Lembrando que nós temos produzido diversos materiais e tem já uma biblioteca e um banco de informações próprios montados, para vinculados à nossa realidade, né, utilizando a realidade brasileira, enorme, né. Então, parte desses bancos vocês já têm acesso dentro do site do Telesaúde, que são os telecondutas, né. Os telecondutas, as perguntas, da semana, tudo isso então são pesquisas com avaliação crítica de diversas fontes, que a nossa equipe tem a estrutura, periodicamente, né, e vai sendo revisado. Então, pegando alguns exemplos, né, se a gente as questões da covid, né, então nós já devemos estar na 12ª ou 13ª versão dos materiais sobre covid, desde o início da pandemia. Ultimamente o pessoal, e o João Gabriel acho que entrou aqui na reunião também, tem toda a questão da síndrome pós-covid, que tem sido trabalhado ele, a Luísa, mais o restante da equipe do Tele, né, fazendo e tendo esse material atualizado e com diversas fontes, né. Toda as atualizações que tem na literatura são incorporadas rapidamente ao material. Sites de evidências compiladas e revisões, e aí a gente tem vários, a gente tem a Cochrane, a gente tem o NICE, a gente tem o Trip Database, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. E aí sim, quando a gente começa a ter situações onde a resposta da literatura mais fundamentada começa a não ser tão clara, aí sim que a gente parte para a questão da busca primária dos artigos. Por que nós colocamos isso num nível mais abaixo da busca da informação? Porque nesse aspecto a gente precisa ter uma avaliação
criteriosa do artigo, que não é algo simples. A gente pensa que é algo simples, mas ele necessita ter alguns instrumentos e ter algum conhecimento de epidemiologia, de construção de artigos, que não é tão fácil, parece, numa primeira leitura, né? Precisa de um tempo e precisa ter algumas horas de voo, né? Para conseguir determinar se aquele artigo dá para ser utilizado na forma que está demonstrado ali na nossa realidade, para aquele nosso paciente específico. Então essa que é a grande resposta que a gente tem que ter, né? E por fim, tem toda a questão das fontes alternativas, né? Principalmente para pensar em questões de educação e saúde, material para paciente, que pode ser buscado dentro do Google acadêmico, com muito critério, né? Mas é o que a gente chama da busca pela literatura cinza, né? O que não está indexado, ou então o que é feito já numa linguagem própria para o paciente. Pessoal, acho que vocês conseguem abrir, né, os microfones aí. Dúvidas até aqui, comentários? João Gabriel, que eu citei ele, se quiser falar, se quiser se defender. Bom dia, professor. Estou aqui no meio da Oi, mudança, João. mas ouvindo a aula. Não sei se você já teria algum comentário, que agora está se popularizando bastante esses sites de pré-print, né, como o MedArchive, BioArchive. Se tem algum comentário para fazer, se já incorpora ele na sua prática ou não? Esse é o... Se a gente tem que ter cuidado com com as bases já feitas com peer review, né, que é o PubMed, o Lilacs Database, com os pré-prints a gente tem que ter muito mais cuidado. E ele se popularizou muito, né, em função da questão da pandemia, né? Porque como a velocidade de conhecimento de uma doença que não existia até o início de 2020, né? Então, a velocidade para se produzir o conhecimento foi muito rápida, e a maneira que se viu de conseguir colocar na discussão científica de forma mais ágil os artigos foi o pré-print, que já existia, mas não era popular, ele se popularizou com a questão da Covid. Então, nesses aspectos, né, João, acho que a tua pergunta é ótima, ele tem que ser olhado com muito mais cuidado. Então, ao mesmo tempo que ele agiliza a informação, nós temos que nos dar conta que aquele ali é um material que não foi revisado pelos pares, né? Então, esse tem que ficar sempre num stand-by ali e ser muito mais utilizado para questões de incorporação com outras evidências já revisadas, do que ser utilizado como fonte primária para a gente determinar uma intervenção ou um tipo de tratamento para o nosso paciente. Então, acho que eles têm que se ter cautela. Tá? E o que for bom, e os artigos que forem bons, eles demoram um pouco mais, mas eles são depois revisados e sobem para os bancos de dados, os oficiais, né, os já revisados. Então, acho que é uma pergunta excelente e a gente tem que ter esse cuidado. Alguém mais, pessoal? Alguma dúvida mais aí, até esse ponto aqui? Senão, vou tocando adiante aqui. Alguém ia falar? Oi, Marcelo, tá me ouvindo? Tô. Quem fala? Lúcia. Oi, Lúcia, tudo bom? Tudo bom? Não, acho que foi muito feliz lembrarem do Covid e como foi difícil para os médicos lidar com essa infodemia, né, que foi como a Organização Mundial de Saúde definiu essa avalanche de informações de pré-prints, e como nós médicos estamos sim suscetíveis a isso, que os jornalistas principalmente falam muito que é a coisa da gente selecionar o que nos interessa, e aí a gente fica na nossa bolha. Então, se formou muito marcadamente a bolha daqueles que queriam tratamentos COVID e aqueles que esperaram as evidências serem formadas, e o quanto isso foi, não digo uma batalha, mas houve sim uma comparação muito importante, a própria população se alinhou, quem gostaria de ter um tratamento para COVID, independente das evidências,
né? E como nós fomos pressionados, inclusive por gestores. Exatamente, exatamente. Não, a gente viveu e tem vivido com essa pandemia, porque mesmo na medida em que as evidências vão ficando cada vez mais claras, mais volumosas, ainda a gente tem uma parcela enorme da população e, consequentemente, também dos profissionais de saúde que não consegue, é impermeável a essas evidências, né. E é um pouco o discurso aquele, assim, de tipo: "Se não tem nada para fazer, então que mal faz fazer alguma coisa". E faz Exato. mal, né, e a gente sabe que faz mal fazer com diversos efeitos adversos aí, e o pior de tudo, né, a criação de uma cultura de que, cara, não importa o que a ciência está dizendo, a gente tem que se movimentar e tem que fazer as coisas independente do que está sendo dito, que é horrível, né? Porque isso se espalha para não só para o campo da saúde, mas para várias áreas da sociedade, né, Lúcia? E isso Uhum. entra aquela coisa que é a pós-verdade, né? Que, foi a palavra do ano, acho que uns 5 anos atrás, ou algo assim, que os fatos não importam mais, né? As evidências não importam mais. O que importa é a minha narrativa. Então, Exato. isso foi o grande impacto da sociedade, né? E se a gente for olhar, não é só na ciência, é o impacto no jornalismo, é o impacto em várias questões que o fato deixou de ser relevante, né? Exato. Não, Obrigada, Marcelo. e acho que é isso aí. Acho que essa questão da infodemia, ela é algo que a gente ainda vai ter que lidar por muito tempo. E, essas questões, né? Obrigado, Lúcia, pela lembrança aí, pelo comentário. E essas questões, elas podem ser. A gente pode ir começando a trabalhar com elas com as nossas referências básicas, né? Que estão aqui na tela, inclusive algumas com as edições antigas, né? Mas a gente tem um conjunto de literatura, né, pessoal, e de diversos olhares, né, assim, diversos fontes nacionais, assim, e internacionais, como o Tratado, o Duncan, os livros de atenção primária americanos, como o Gorol, o Barker, o manual de Oxford para General Practitioner, o livro do Zurro de atenção primária, o espanhol, são literaturas básicas para as questões muitas vezes de problemas e o tratamento mais atualizado, eles podem deixar algumas questões, mas para a estrutura da medicina de família, para várias questões de manejo dos pacientes, de problemas crônicos, de organização de serviços para lidar com determinadas doenças crônicas e agudas, abordagem familiar, atendimento domiciliar, são a nossa literatura básica, e são a literatura que a gente tem que buscar como referência, né? Buscar como alicerce. Tem uma dica que eu acho que sempre vale a pena ter, as diferenças entre os livros, né? Então, o Gorol, para quem não conhece, né, que é um livro dos Estados Unidos, ele tem uma abordagem por síndromes, por problemas, assim, abordagem da dispepsia, onde ele faz toda a avaliação diagnóstica com os diagnósticos diferenciais. Então, esses livros, eles são essenciais para a gente fazer o pontapé inicial para a abordagem dos nossos problemas na atenção primária. Porque a gente tem que pensar nisso. A gente tem, obviamente, tem o Harrison, tem o Cecil, tem os grandes livros de medicina interna, mas a abordagem ambulatorial, ela tem as suas diferenças. E esses, escolham um ou dois ou três livros de cabeceira desses para vocês terem, e também para começar essa revisão dos problemas e da abordagem dos pacientes na atenção primária. Além disso, a gente tem uma série de sites locais para busca, né? O Task Force americano, para trabalhar com as questões de recomendação, de orientações, de rastreio, eu acho, ele junto com o canadense são aspectos, são fundamentais. Inclusive, a gente tem um aplicativo para baixar e poder colocar
sexo, faixa etária, e ver quais são as medidas preventivas de orientação para aquele paciente, né? Tem o site do INCA, tem o UpToDate e o Dynamed, que são essenciais hoje em dia, né, pela agilidade da revisão e da atualização, mas lembrando também, né, toda a abordagem, toda questão tanto diagnóstica quanto terapêutica, a gente tem que sempre pensar na nossa realidade e no local que a gente está trabalhando, né, que é a atenção primária. Algumas coisas ali são para abordagem mais para outros níveis de atenção, então a gente tem que estar sempre dialogando com essa questão da adaptação para o nosso meio e para o nível de atenção que a gente está. A Cochrane, a BVS, o Trip Database, e aí entra a questão depois do PubMed, dos outros bancos de dados, de bases, para busca de artigos específicos, né? Então, aqui estão eles, algum deles, só botei os sites aqui. UpToDate, já falamos, e imagino que a maioria de vocês tenha acesso. Se não tiver acesso, eu acho que é algo que vale a pena conversar com o gestor para ver qual a possibilidade de se ter o acesso. O Dynamed também, eles são bastante semelhantes, né? Então, é bom sempre se puder ter mais de um para poder consultar melhor. Eu coloquei aqui, que era de uma das apresentações passadas, mas eles estão desatualizados, né? Então, tem cadernos muito bons, como o caderno de rastreio, mas eles já estão num momento desatualizados. Cochrane, mesma coisa, a gente tem que olhar, e ela não é muito diretiva, né? Muitas vezes, se vocês forem ver as revisões da Cochrane, eles terminam sempre com a necessidade de ter mais estudos. Então, mas para diversos, e eles criaram um modelo de revisão sistemática, né, e de coleta de dados e de transparência dos artigos que entram na revisão e dos artigos que não entraram. Então, isso é uma coisa importante da gente trabalhar. A questão do saúde baseada em evidência. Tudo isso eu fui revisar essa semana para ver. O meu acesso nele não estava funcionando. Então, se vocês conseguirem se cadastrar no portal de saúde baseada em evidência, coloca no Google ali, tentem fazer o cadastro, ele dá acesso a diversas bibliotecas. Eu não sei se o Greg e o João aí tem alguma questão desse site aqui, se conseguiram mexer nele nas últimas semanas. Ele dá acesso aqui, essa é o portal de entrada, eu vi que ele está ativo, mas eu tentei entrar com a minha senha antiga, não funcionou. Mas ele dá acesso a várias ferramentas, entre elas estava o Dynamed algum tempo atrás, e o Access Medicine, que tem diversos livros ali dentro. De novo, algumas bibliotecas institucionais das universidades, dos programas de residência, também têm acesso aos livros virtuais, aos diversos catálogos aí, né? Então, vale a pena depois vocês testarem para ver se conseguem entrar nesse portal do Saúde Baseada em Evidência, para ver se ele continua funcionando ou não. Tem o BMJ, o Best Practice, que precisa ter uma assinatura dele, mas também é um compilado, funciona muito semelhante ao Dynamed, ao UpToDate, então também são informações avaliadas e compiladas. O Trip Database, que ele acaba sendo ele faz uma avaliação de temas, de problemas, e faz esse compilado também. Esse eu vou dizer para vocês que é um dos que eu já usei mais e utilizo menos agora, hoje em dia. O NICE, que acaba tendo todas as linhas de evidência e várias questões do governo dos Estados Unidos, né, do Ministério da Saúde americano. Então, tem vários guidelines que podem ser utilizados ali, sempre avaliando essa questão dos nossos semelhanças e diferenças, né? A rede interagencial de informações em saúde
ela traz vários dados de diversas agências, né? IBGE, tem diversas fontes de dados ali que a gente consegue, e ela tem uma coisa que tem um interesse maior, assim, ele traz os dados da PNAD, da pesquisa por amostra domiciliar, várias outras, mas uma coisa interessante para quem vai montar os seus artigos, né, vai começar a montar os seus projetos, ele tem uma lista, que é essa aqui, o IDB, dos indicadores e dados básicos para a saúde no Brasil. Então ele mostra como é que se constrói um indicador. Então, desde a questão assim, mortalidade infantil, até a questão de cobertura de vacinação e e ele vai detalhando cada um deles e tem um por página, assim, com todas as fontes de dados que são buscadas. Ele tinha um aspecto mais rápido, o site antigo de busca dos dados ali dentro, a gente conseguia ter acesso a indicadores de forma mais precisa. Agora eu achei, a última vez que eu entrei, um pouco mais difícil, e várias áreas dizem que estão em manutenção. Assim como a sala de situação em saúde, que é o SAGE, né? Fui entrar essa semana. O que ele nos dava? Ele nos dava várias informações socioeconômicas de ações em saúde. Então, a gente podia entrar, estratégia da família, e aí tu podia ver as questões de cobertura populacional, cobertura de equipes, pelo país, por região, por estado, por município, e aí tudo levando o cadastro do Ministério da Saúde, situações de saúde, tuberculose, número de BAR solicitados no Rio Grande do Sul, número de casos de HIV em Igrejinha, aí tu podia ir colocando todos eles, gestão em saúde, orçamento, a gente consegue pegar o orçamento por município, os repasses fundo a fundo, então tinha uma gama de informações. Fui entrar essa semana, em manutenção está o site também. Então a gente tem várias coisas de informação no país, o censo do IBGE não foi feito ano passado, então a questão de informações que vão nos ajudar como gestores, e falando hoje específica na aula, como pesquisadores, tem várias coisas que estão paradas e sem andar adiante. É uma pena. Bueno, e se a gente não encontrar nenhuma referência sumarizada, né, que é o que a gente estava mostrando até agora, que é o que a gente vinha conversando até agora, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai, aí sim, começar a recorrer à busca por artigos originais e estudos isolados. Mas isso tudo a gente tem que ter muito cuidado, né? Então, essa parte da aula aqui, até eu vou agradecer de público aqui, a parte que eu peguei alguns slides do Eno, para apresentar para vocês, né? Então, a gente tem que transformar os nossos problemas em perguntas bem formuladas, que é o que a gente falou lá no início, né? De transformar ela numa questão pico, buscar na literatura uma resposta sólida e decidir se essa resposta serve ao nosso público, né? Então, essa passa a questão de, primeiro, avaliar o artigo e ver se ele foi bem feito. Passando essa etapa, a gente tem que ver se o que ele nos diz e o que ele propõe vai beneficiar realmente o problema daquela nossa população, daquele nosso paciente, de acordo com os valores e as circunstâncias que a gente vai estar envolvido, né? E assim como a melhor forma de utilizada num determinado contexto. Então, a gente tem que pensar que as evidências, ela tem um grau de evidência, que vai desde o mais forte ao mais fraco. Como é que a gente separa, né, essa questão do que presta e o que não presta, né? Então, tem a avaliação crítica dos artigos, que eu estava falando para vocês, mas isso é uma outra aula. Isso, para cada tipo de metodologia, a gente vai ter um instrumento para avaliar. Nós tivemos agora, quinta-feira, né, Mari? Acho que a Mari está aí, né? Mariana, a Nara está aí também. Fizemos uma avaliação de uma revisão sistemática, né? Ponto a ponto, vendo, e é uma revisão que a gente começa com uma impressão, e aí, à medida que a gente vai dissecando ela, vai vendo que, olha, tem problemas, tem dificuldades metodológicas aqui, e questões, inclusive, anteriores farmacológicos, fisiopatológicos da doença, que merecem ser levados em consideração. Então, isso é um tema à parte para ser avaliado.
Então, a gente tem diversas maneiras de classificar as evidências, e a que tem sido mais utilizada ultimamente, se vocês forem pegar diversos guidelines, livros, o Duncan usa, o Medicina Ambulatorial usa muito o GRADE, né, para fazer a avaliação, e ele faz uma classificação, deixa eu já passar para vocês aqui, que vai do alto ao muito baixo, o nível de evidência, né. Então, o que significa um nível de evidência alto? Tem uma forte confiança de que o verdadeiro efeito daquele problema, daquela intervenção que está sendo avaliado, esteja muito próximo daquilo que é estimado. E o que isso implica? Que é improvável que trabalhos novos ensaios clínicos, vão modificar a confiança estimativa do efeito. Isso, obviamente, passa pela avaliação individual do artigo, né? Porque aí se tem essa classificação, olha, bom, é um ensaio clínico, foi bem desenhado, foi cegado, a avaliação foi por intenção de tratar, seguiu todos aqueles passos que a gente tem do instrumento de avaliação do consorte lá, que é o do ensaio clínico randomizado, e tem baixíssimo risco de viés, já tem revisão sistemática que mostra o caminho todo para proteção, ou não, ou para o dano, e está tudo bem desenhado, então essa é uma evidência de alta qualidade. No extremo oposto, quando a gente tem uma evidência de muito baixa qualidade, a confiança na estimativa do efeito ele é muito limitada, e tem importante grau de incerteza nos achados. Qualquer estimativa ela é incerta, então novos trabalhos podem modificar drasticamente o que aquele artigo, que aquela revisão encontrou. Então isso é importante saber, né? E essa classificação, a maioria das vezes a gente vê nesse aspecto aqui, que são os positivos aqui, né? Altos são os 4 cruzinhas, até reduzindo, né? Então, os fatores que diminuem a confiança dos resultados são os vieses, e aí a gente tem que ver como é que o estudo está delineado, a inconsistência, imprecisão, evidências indiretas de que não está diretamente relacionado ao desfecho, né? E o viés de publicação, que também é algo que, se a gente só tem achado positivo porque os negativos nunca são publicados, a gente tem que ver se os artigos não estão sendo, os que não dão a resposta que o pesquisador quer, estão sendo engavetados ou não. E aí os fatores que vão aumentar a qualidade, tamanho grande do efeito, né? O gradiente dose-resposta, então, à medida que a gente vai aumentando a dose, a resposta vai no mesmo caminho, e os vieses conservadores, né? Então, e aí passa muito pelo delineamento e pela análise, né? Então, se eles estão bem feitos desde o início, desde o projeto, a gente consegue ter baixo risco de viés. Alguém quer falar? Eu vi que alguém abriu aí. Alguém quer complementar alguma questão ali trazida das evidências, do GRADE? Não tem. O Greg, até aproveitando aqui, não sei se o Greg está aí ou a Ângela, qual é o nosso teto, só para eu me organizar aqui? Marcelo, a gente pensa em umas 2 horas, até umas 10h30 da manhã. Tá, perfeito. Tá? Pretendo terminar antes. Tá. Então tá, então vou seguindo aqui. Outro aspecto que é importante é o tipo de evidência que a gente vai estar vendo, né? E o que tipo de evidência é importante para nós, pensando do ponto de vista agora como clínicos, né? Não como pesquisadores. Então tem essa sigla em inglês, que é o POIN, que é o Patient Oriented Evidence That Matters, que é o que importa mesmo para o nosso paciente, né? Então essas evidências elas vão analisar condições como mortalidade, morbidade, qualidade de vida, avaliam questões mais centrais, evidências e desfechos mais duros, né? Então, contrapondo isso, a gente tem aqueles estudos, aquelas evidências que são orientadas para a doença. E o que diferencia? Normalmente, essas são os estudos mais de bancada, né? É aqueles que avaliam questões da fisiopatologia, mudança de milímetros de mercúrio, e aí, então, e esses aí a gente tem que ter sempre o pé atrás. O que isso vai impactar realmente na minha prática diária como
como médico, né, como médica dentro do consultório da UBS. Então, as características de cada um, né? Normalmente são mais raros as evidências orientadas para o paciente, né? Os para doenças de bancada mais com desfechos intermediários, né? Então, não é a mortalidade, é a mudança no colesterol, no nível de colesterol. Esses são em maior número, né? Para nós, os POIs são muito mais relevantes e eles vão interessar muito mais a nós, né, no nosso dia a dia de trabalho. Os orientados para doenças, eles têm um interesse maior para a questão de pesquisa, né? Então, aqui alguns exemplos, né? Então, a droga X utilizada para o tratamento da hipertensão arterial. O que são os estudos que nos interessam? É aquele que reduz AVC, que reduz infarto, não que diminui a pressão arterial como o desfecho principal. Isso nos interessa muito pouco. Qual é o impacto que isso tem na vida real do nosso dia a dia, né, dos nossos pacientes? Curativos oclusivos para úlcera de estase, acelera a recuperação do paciente e a volta à atividade. Aí o orientado para a doença, tu vai ter melhora do retorno venoso, Não, eu quero saber qual é o impacto que isso vai ter para curar o úlcera do paciente. E assim tem vários outros exemplos mostrando essa questão, mas o principal é saber, a gente tem que buscar aqueles artigos que eles tenham desfechos de interesse direto para a saúde, para o paciente, né? Então, isso são questões importantes para a gente estar vendo e diferenciando. Os outros acabam ficando muito mais para a área da pesquisa. Partindo agora para o nível assim de descritores em saúde, né? Então a gente tem em português esse site que é o Dex, que é alimentado pela Bireme e pela OPAS, né? Então dentro do Dex, dos descritores, que no PubMed a gente vai ver que é o MeSH Term, né, que é a mesma coisa, é o descritor em saúde que a Biblioteca Americana organiza a busca a classificação dos artigos, né, dos temas, e no Embase vocês vão ver que é o N3, e eu vou mostrar para vocês ali adiante. Então, ele nos ajuda aqui, principalmente se a gente tem um termo que a gente quer saber se ele está classificado, e é sempre bom, nas nossas buscas, a gente tentar ter termos classificados para fazer a busca, porque ele funciona como um guarda-chuva, e abaixo dele tem vários termos que vão estar descrevendo a mesma... eu vou mostrar um exemplo para vocês de aspirina, né? Mas ácido acetil salicílico, todos aqueles termos ficam vinculados ao termo MeSH, né? Ao termo descritor. Em português a gente tem o Dex, que a gente entra ali para olhar, coloca aqui na pesquisa, né? Para buscar o termo que se quer, e aí eu botei ele para pesquisar o termo hipertensão. Ele nos apresentou 21 termos de hipertensão. Aí, hipertensão arterial, o hipertensão geral aqui, esse é o terceiro termo que tem nele ali, e ele nos dá como esse termo está classificado em outras línguas. Então, basicamente, ele nos mostra como está classificado em inglês, em espanhol, em francês, aí vai colocando outras línguas também para nos mostrar. E se a gente quiser ter detalhes do que significa hipertensão, para saber, hipertensão a gente tem, claro, mas tem outros termos que a gente não pode ficar em dúvida se é um ou se é outro, principalmente quando tem vários ali classificados. E aí ele nos dá um detalhamento, pressão arterial sistêmica persistente alta, eles nos dão um breve verbete ali do que é aquele termo. Para que servem o DEX, principalmente falando aqui em português? Quando vocês forem classificar ali, fazer o resumo de vocês do artigo
uma revista em português, eles vão pedir as palavras-chave. E as palavras-chave, elas têm que sair daqui dos descritores, porque é como os bibliotecários, as bibliotecárias vão classificar o trabalho de vocês, para quem for buscar, poder achar. Quem trabalhar, vamos supor assim, quem vai trabalhar com a avaliação da estratégia da família numa cidade X do Rio Grande do Sul, um dos termos que vai usar é avaliação de serviço de saúde, que ele está classificado como um descritor principal. Atenção primária à saúde. E aí tu vai botando todos os termos que facilitam para os futuros leitores, quando entrarem num banco de dados para pesquisar o trabalho de vocês, o artigo de vocês, eles encontrem. E normalmente a gente faz isso em português e faz em inglês. Quem publica na Revista Brasileira de Medicina de Família ainda tem o resumo em espanhol e coloca os descritores em espanhol também. Então, esse é uma das utilidades do DEX, né? Bom, partindo agora para o nosso benchmark aqui da busca de artigos, né, que é o PubMed. Então, a minha dica inicial para vocês, quem não tem ainda, vale a pena fazer o login, fazer o cadastro dentro do PubMed ali, ó. Eu já botei ali o meu, que é no MyNCBI ali, que tu cria uma conta. E aí, criando a conta, depois eu vou mostrar para vocês algumas coisas, principalmente para quem vai estar montando o seu projeto de conclusão de residência, tudo, vai querer estar fazendo as buscas periodicamente, ele ajuda quando a gente tem essa conta do PubMed. Então, eu tenho a minha montada ali, depois eu mostro para vocês como é que ela funciona. Tá. Bom, a ideia nossa aqui é eu mostrar para vocês a questão de como é que funcionam essas buscas utilizando o Mesh Term, né, que é o que a gente estava falando, que é o descritor da biblioteca norte-americana ali. Então, vocês vão entrar na página principal, eu estou mostrando, eu fiz prints aqui das telas para vocês, mas depois façam em casa, essa apresentação está sendo gravada, vocês dão uma olhada nela. A gente entra e coloca nessa classificação, ó, entra por ali, ele já vai, deixa eu voltar aqui no slide anterior, entra na barra inferior ali da página, que já vai direto para o Mesh Database, e a gente digita a palavra. Então, se tem dúvida na palavra em inglês, é com Y, não é, vai no DEX antes e dá uma olhada na palavra, e aqui a gente entra direto e ele vai, à medida que vai digitando, ele já vai te oferecendo todas as possibilidades, né? Então, aqui eu estou digitando aspirina, né, para a gente ver o que aparece. Então, quando a gente digita na busca dos Mesh Terms, aspirina, ele vai nos mostrar todas as descrições que a biblioteca do PubMed fez de descritores que usam aspirina. Então, nesse caso aqui, eu acho que é um pouquinho mais até, encontrou 33 descritores que têm aspirina relacionado. Então, o primeiro deles é a aspirina, que é o medicamento em si. O segundo, se vocês verem ali, é asma induzida pela aspirina. Aí depois o terceiro ali tem aspirina junto, provavelmente, mas não está no descritor principal, mas é sobre tempo de sangramento. E assim vai indo. Com todos os possíveis descritores que tem de classificação dentro do PubMed. E se a gente quer saber mais, que é aspirina mesmo, é o medicamento mesmo que a gente que esse descritor sinaliza, tu clica em cima da palavra e ele vai abrir a palavra toda, semelhante ao que a gente fez no DEX, ali em português, e ele vai nos mostrar tudo que está relacionado à aspirina. Então, ele vai dizer ali, né, que é o analgésico, prototípico, nessa parte aqui no central, aqui, que são os subheadings, a gente vai ter formas de fazer uma subbusca, né? Então, se a gente quiser saber aspectos de contraindicação da aspirina, a gente pode marcar ele junto aqui. A gente quer saber sobre questões de envenenamento de aspirinas,
especificamente, a gente pode marcar essa caixinha aqui. Então, tu pode refinar para uma parte dos vários conceitos relacionados à aspirina para a busca ficar mais específica já de saída. E aqui embaixo, no finalzinho aqui da tela, né, vocês veem todos os termos que estão relacionados. Ali é uma parte deles sendo mostrada, né? Então, ácido acetil salicílico e os formatos de escrita, né? Aí ácido, vírgula, acetil salicílico, 2, hífen, acetil benzoico ácido, que são os formatos de apresentação da aspirina, do AS, na classificação dos artigos. Feito isso, e a gente descobriu que a aspirina é o termo que nós queremos utilizar, nós começamos aí a construir a nossa caixa de busca. Então, como é que a gente faz nesse momento? A gente adiciona ali deixa eu botar aqui a setinha em cima, adiciona a caixa de busca aqui, que é e começa a construir a nossa pergunta pico, né? Então, esse é um formato da gente fazer, e eu acho que a partir daqui eu vou ver se eu consigo agora. Vou sair da minha apresentação. Vocês estão vendo a minha tela de busca aqui? Ou ainda está na tela da... Tá. Então, aqui... não, ainda está na da apresentação, desculpa. Está na da apresentação, então deixa eu... Vou fazer uma outra coisa. Então, deixa eu voltar para o Zoom. Acho que eu vou parar a minha... Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou parar de compartilhar. Deixa eu ver agora se eu entro aqui no... Vou voltar a compartilhar. Veja agora se vocês veem a minha... Sim, deu certo. Agora deu certo. Então tá. Então eu vou fazer assim, para abreviar, eu vou pegar... Deixa eu ver aqui. Aqui. Eu vou pegar já um formato da questão montada, tá? Então aqui, vocês estão vendo minha seleção, tudo aqui. Então aqui eu coloquei, ali a gente estava começando a fazer, né? Então aspirina, aí eu botei para o uso terapêutico ou aspirina para terapia, e vocês veem que elas estão dentro, aqui, ó, deixa eu ir mostrando passo a passo para vocês. Eles estão dentro de um parêntese. Então, isso mostra que esse é um braço da minha equação, esse é uma parte da minha equação. E aí, o booleano que eu estou usando ali dentro, eu poderia só colocar aspirina aqui, eu só fiz isso para fazer um exercício mostrando, usando os subheadings ali, né? Então, dentro dessa parte, que seria a parte da intervenção, né, que é o uso da aspirina, eu poderia colocar ele antes, ele depois, mas não tem muito diferença essa ordem que ele está colocado, mas isso é a questão pico, né? Então, ele é a minha intervenção. Dentro dali, se eu quero expandir e buscar todos os artigos que tem dentro desses termos, eu vou colocar o OR. Então, ele vai buscar os que vão estar utilizando como uso terapêutico ou terapia, para fazer ali. O meu P, deixa eu até organizar aqui para não confundir vocês, então. Deixa eu botar aqui. O meu P, que é a minha população, daquela pergunta inicial que vocês lembram, que era sobre se o paciente diabético, usando aspirina, melhora a questão da prevenção de doença cardiovascular, mortalidade e complicações do diabetes, que foi aquela pergunta inicial lá. Então, aqui está o nosso P, que é a população ou problema, né? Então, diabetes mellitus, eu deixei ele mais amplo, não separei em diabetes tipo 2 ou tipo 1, mas eu poderia colocar diabetes mellitus ou diabetes tipo 2 ou diabetes tipo 1, mas se eu for olhar dentro da árvore lá da descrição de diabetes, tanto o diabetes tipo 1 quanto o diabetes tipo 2 estão englobados aqui.
Então, a gente pode deixar como P da nossa pesquisa diabetes, e aí vai pegar tanto tipo 1 quanto tipo 2. E aí, a conexão que a gente vai fazer entre esses parênteses aqui, então, aqui está o P, tá? Então, essa primeira parte está o P. A conexão que a gente vai fazer com os demais termos, né, com a parte da intervenção, do controle e dos desfechos, nós vamos fazer sempre a ligação com eles usando o AND, que aí vocês lembram, né, que o AND significa que a gente vai pegar artigos que tenham diabetes mellitus e aspirina. Porque se a gente colocar OR, ele vai pegar todos os artigos que tem no PubMed ou no banco de dados que vocês estiver procurando, e também vai pegar todos os artigos que tem aspirina. Então, vocês imaginam, a gente vai ter artigos sobre diabetes, sobre todos os tratamentos, sobre todos os diagnósticos, e tudo que a aspirina é utilizada, além do que a gente quer saber sobre aspirina. Então, quando a gente coloca o AND, lembrando, ele vai pegar só os que têm aspirina e diabetes juntos no mesmo artigo. Então, aqui está o nosso P. Aqui, então, está a nossa intervenção. E aí, dentro aqui da intervenção, eu coloquei o OR, porque aí eu quero que expanda, eu quero que pegue todas as partes que tem, falando de aspirina com uso terapêutico, aspirina em terapia. Aí nós vamos para o controle. O nosso controle, nesse caso, nessa dúvida que a gente colocou, é nada, porque a gente quer saber se é usar ou não usar aspirina para prevenção de doença cardiovascular nos pacientes. Então, a gente faz isso aí e pode deixar sem os termos para o controle. E aí a gente vai, na última parte da equação aqui, ver os nossos desfechos. Então, o que a gente estava lá no início com dúvidas, né? Era a questão de mortalidade, se isso melhora o desfecho de mortalidade, doença cardiovascular, se reduz AVC, se reduz infarto, ou então complicações de diabetes. Se a gente quiser expandindo cada um desses termos, a gente pode botar especificamente infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, doença arterial periférica, a gente pode ir expandindo, e dentro dessa expansão, se a gente quer ser mais sensível possível, a gente vai usando OR, que aí ele vai buscando todos esses termos dentro dos artigos. Vocês entenderam mais ou menos? Dúvidas em relação a isso? Isso aqui é fundamental para vocês estruturarem uma busca. Quem tiver dúvidas, então, aproveitem agora que a gente vai fazendo junto aqui. Agora, como eu já mostrei para vocês aqui, eu vou copiar essa busca e vou fazer aqui no PubMed. Deixa eu voltar aqui para o... E aqui eu vou usar direto aqui na caixa, porque eu já construí aquela caixa de texto de busca ali. Então, eu vou colocar aqui e a gente vai trabalhar em cima deles para mostrar algumas outras coisas, né? Principalmente dos limites que dá para sendo utilizados. Então, coloquei copia. E isso também é uma outra dica que eu faço para vocês, pessoal. Eu vou construindo. Deixa eu fazer isso. Vou botar duas. Vamos fazer aqui assim, ó. Aspirina. Eu vou colocar aqui e mostrar para vocês como é que a gente faz. Tá aqui, então. Aqui eu tô indo na parte do mesh. Aqui, ó. Vocês veem aqui em cima que eu coloquei para buscar os descritores, né? Então, encontrei aqui, ó, aspirina. Marco a caixinha e adiciono no buscador. Ele está ali. Então, eu vou agora pegar outro descritor, que aí eu estou construindo aqui a minha caixa de pesquisa. Eu vou colocar agora, então, diabetes mellitus aqui. E ele vai me dar todos os descritores cadastrados. Então, tem aqui, né? Diabetes mellitus, tipo 2, e aí vem as outras coisas mais específicas, lipoatrofia, tá. O que a gente quer para fazer essa pesquisa está aqui. Então, diabetes mellitus, marco a caixa. Se eu quiser saber se é isso mesmo, eu entro aqui dentro.
vejo os subheadings que eu tinha falado para vocês, posso fazer várias seleções já aqui, exemplo aqui uma delas, além dos... Eu posso querer restringir aos tópicos maiores dos descritores. Onde é que o diabetes mellitus está situado dentro da árvore de hierarquia, né? Então, ele aqui, ó, ele está depois das doenças metabólicas da glicemia, mas ele engloba tudo isso que está abaixo dele. Diabetes mellitus experimental, diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, diabetes gestacional, tudo que se referir a isso que está abaixo dele na árvore de hierarquia, ele engloba. E é isso aí. Então, é esse termo que a gente quer, é esse termo que a gente quer. Então, eu posso adicionar a minha caixa de busca. Aí vocês viram que ele já fez automaticamente aqui um parênteses e colocou diabetes mellitus junto. E esses, quando são termos já classificados como mesh, ele sempre mostra junto o mesh term. Dá para usar termos que não estão classificados dentro da busca pelo PubMed? Claro que dá. Vocês vão ver que tem buscas já estruturadas para ensaios clínicos randomizados. É uma sequência de várias linhas de termos para caracterizar e tentar ser o mais sensível possível, que significa o quê? Não perder nenhum estudo de ensaio clínico randomizado. Se a gente quiser colocar coisas que não têm um termo mesh definido, a gente pode colocar ali e ele vai buscar o que achar daquele termo textual, né? Então, isso também é algo que dá para se fazendo e se refinando, né, dentro das buscas. Só para a gente completar ali o nosso pico aqui, eu vou colocar mortalidade. Ó, vou botar mortalidade. Mortality. Ele vai me dar todos os descritores mesh, está aqui, mortalidade. Eu vou marcar, é isso que eu quero, e vou adicionar a caixa de busca. Aí vocês já viram ali, ó, já começou a ficar um troço meio diferente, né? Surgiu um parêntese a mais aqui, tá. Minha dica para vocês: copiem isso aqui, abram, eu estou sem nenhum aqui, abram um Word e aí vocês pensem na equação. O que é o P? O que é o I? O que é o C? O que é o O? O que tem que ter OR? O que tem que ter AND? Façam isso e depois vocês copiam e colhem como eu vou fazer agora na próxima vez ali. Então aqui eu só vou arrumar aqui para vocês para ver, ó, tirei aquele parênteses dali, deixei ele entre parênteses, botei aqui um parêntese em torno do diabetes mellitus e vou colocar um parêntese também no mortalidade. E isso aqui me monta a equação que é básica assim para a gente iniciar a busca. O que eu faço aqui então? Feito, posso copiar direto aqui e já fazer a busca. Então agora eu passo para a segunda tecla aqui, que é o Search PubMed. E aí a gente tem a nossa primeira varredura que veio com alguma coisa diferente. Porque deve ter alguma coisa marcada, porque só vieram 30 resultados. Bom, eu vejo depois aqui o que deu, mas era para ter vindo bem mais números. Deve estar com algum marcado aqui que eu não vi. Deixa eu ver se tem algum filtro marcado. Fazer ao vivo é isso, né? Então deixa eu fazer com o meu lá. Mas era para ter dado bem mais artigos. Deixa eu ver agora, voltando aqui pro inicial aqui. Vou ver se tem algum artigo, se tem algum... Deixa eu voltar aqui sem nenhum filtro marcado. Então eu vou colar aqui aquela nossa busca. E vamos ver o que ele nos traz. Ele está com algum filtro marcado que eu não entendi. Deixa eu ver aqui se eu entrar nos... Deixa eu entrar nos filtros aqui.
Deixa eu pegar o nosso outro aqui. Ctrl C. Agora sim, tá. Botei na busca que eu tinha organizado. Vocês veem aqui, ó, a gente tem, então, aquele ali, montando aquela questão pico que eu já tinha deixado pronto ali, que era com a diabetes, população ou problema, a intervenção aspirina e os desfechos, mortalidade, doença cardiovascular, complicações. Nessa busca inicial aqui, vocês veem, 955 resultados vieram. Pensando dentro da nossa, as questões relacionadas ao tempo que a gente tem para revisar, o que a gente seria o ideal para a gente buscar? A gente pode começar agora a trabalhar com questões de quais limites que a gente vai dar para essa nossa busca. Então, a gente pode fazer alguns limites, tipo o tipo de artigo que a gente vai querer. Nós, como a gente estava falando até agora, né, o mais importante é ter artigos que já tenham um sumário, um compilado. Então, a gente pode querer marcar aqui meta-análises. E, quando eu marquei meta-análises, automaticamente ele já me selecionou um número de resultados, que já caiu dos 955 para 24 resultados. Mas eu quero dar uma expandida um pouquinho mais. Vamos botar meta-análises e revisões sistemáticas. Que aí pode ter algumas revisões sistemáticas sem meta-análise, e é o que tem, né? Então, a gente chega a 31 resultados. Eu posso querer limitar ao que foi produzido, ao que foi visto nos últimos 10 anos. Então, eu posso marcar aqui 10 anos. E aí ele vai nos dar 18 resultados. Então, das 31 revisões sistemáticas e meta-análises sobre esse tema que foram feitos, 18 delas são dos últimos 10 anos. Se eu quiser fazer uma busca maior, também não tem nenhum problema. Aqui tem outras formas também de buscar, né? Se eu quero a disponibilidade do texto, eu quero só, pode ser os que têm só o abstract, ou então eu só quero os que têm o texto completo free na base de dados. Aí eu posso clicar aqui, ele vai me dizer quantos daqueles 18 o texto está livre. Então, metade deles, 9 tem. Mas recuperar artigo é mais fácil depois. Então, isso aqui é um filtro que normalmente não vale a pena utilizar. Tem outros formatos da gente buscar também, tipo escolher, se a gente só quer saber esse tema nas mulheres ou nos homens, ou em modelos animais, a gente pode ir marcando. Linguagem, a gente pode querer só os que têm, selecionar inglês, português, espanhol. Eu leio francês, eu quero botar francês também, e aí a gente vai fazendo isso. E tem outros filtros adicionais que podem ser colocados. Eu vou entrar aqui agora neles. Então, aqui, ó. Então, todos aqueles que a gente estava falando, né? O tipo de artigo, espécie, se vai ser humano ou se vai ser com animais, a linguagem, a gente escolhe todas as que tem, a gente pode selecionar as que quer ler, sexo, homens ou mulheres, sujeitos, aí tem questões específicas, né? AIDS, câncer, isso é bem específico dentro da biblioteca. Também alguns jornais, e também tem uma outra facilidade que a gente pode limitar a determinadas faixas etárias. Eu quero ver determinado problema, determinada intervenção só em pessoas com 65 anos ou mais. Aí eu vou lá e marco nessa caixa. Entendido até aqui, pessoal? Dúvidas até aqui? Ou complementações, porque volta e meia isso aqui muda e vários sabem outros macetes além desses aqui que eu tô mostrando para vocês. Tá. Bom, aí então assim, uma outra dica para vocês, né? Foi feito, a gente chegou aqui, bom, eu vou chegar aqui nos 18 resultados.
Aí a gente vai olhar ali o que tem de revisões sistemáticas, né? Deixa eu ver essa primeira aqui. Associação do uso de aspirina para prevenção primária com eventos cardiovasculares e sangramentos. Uma revisão sistemática com meta-análise. E agora de 2019, acho que é uma das mais recentes que tem. Então, a gente com 18 fica mais fácil de dar uma olhada nos títulos, nos abstracts e ver o que nós vamos selecionar. É um tema que me interessa do ponto de vista clínico ou das pesquisas que eu estou desenvolvendo, do meu TCR, o que eu posso fazer para me manter atualizado nesse tema? Então, aí entra a coisa importante, de vocês fazerem a conta de vocês no PubMed. O que acontece aqui, então? Vocês vão poder criar um alerta sobre essas pesquisas. E aí vocês vão entrar aqui no Criar Alerta, vão nomear essa pesquisa, tá aqui, ó, prevenção primária, diabetes mellitus, aspirina. Tá, vocês criaram, aqui tá os termos de busca de vocês, que é o que a gente montou aquela caixa. Ele vai te perguntar se tu quer que ele envie um e-mail com as atualizações. Quando tu entra aqui, provavelmente é porque tu quer. O e-mail que vai ser enviado, vou mudar o e-mail, quero que seja o meu e-mail do HCPA, A frequência que a gente quer que seja enviadas as atualizações, então pode ser desde diário. Se eu estou numa questão que eu tenho que terminar em uma semana, eu posso botar para que o tema seja atualizado, a busca seja feita diariamente. E aí eu escolho mensalmente para fazer. Qual dia da semana é mais fácil para eu ler? Quando é que eu sento para olhar esses artigos que vão estar sendo feitos? Como é que eu quero que venha o formato dele? Se eu quero que venha o sumário, se eu quero que venha o abstract, se eu quero que ele venha no formato de texto ou no formato do HTML, e aí quantos itens enviados por cada vez. Então, dá para ser específico, inclusive para a gente mantendo a nossa atualização. E aí chega no final, viu tudo isso, a gente salva e ele vai lá para a nossa conta do PubMed, fica como uma das pesquisas, das nossas pesquisas salvas. Chegou o momento, terminou a pesquisa, terminou a nossa busca, vão lá e deletam esse buscador e ele para de enviar para vocês por e-mail. Bom, eu acho que do PubMed, pensando assim, de coisas mais básicas para iniciar, eu acho que isso ajuda bastante já em várias questões para vocês iniciarem as buscas e fazerem a construção das pesquisas, tudo isso. Tem esse item aqui que é o Advanced, que ele mudou um pouco, assim, esse aqui ainda não, eu não dei uma estudada nele, mas ele vai nos dando o histórico das buscas, né? Então olha aqui, ó, a busca 7 aqui nossa, ele tem toda a nossa caixa de pesquisa aqui, que foi montada inicialmente, e os filtros que foram adicionados. Aí ele vai fazendo, ó, antes, ó, o filtro que eu tinha colocado antes, o Free Full Text aqui, ó. Então ele vai deixando, todos os passos da nossa busca ele vai colocando. Deixa eu só ver aqui. Então a gente pode fazer aqui, adicionar uma query nova. Eu coloco ele aqui, e aqui eu posso buscar em cima, sem ter que fazer toda essa query de novo. Eu vou botar aqui, ó, vamos ver se dá certo aqui. Eu vou procurar um mesh term. Eu vou botar aqui em mesh, e vamos botar primary prevention, como um termo mesh. E aí a gente, ó, eu vou adicionar ele como end, só para a gente ter um termo a mais ali para classificar mais, um pouquinho melhor a população, né? Então, que é para o diabético, mas para fazer todo o uso da aspirina como prevenção primária. E aí
eu coloquei, ele está ali, ele está como booleano AND, então ele vai entrar como um termo a mais para delimitar que esteja no artigo só as questões de prevenção primária e vão procurar, vão ver se vai mudar alguma coisa em relação ao nosso... Ó, ele caiu de 18 artigos, 18 revisões sistemáticas para 8 resultados. Fica nos últimos 10 anos, né? Fica adequado para a gente fazer uma busca rápida, uma leitura rápida pelo menos dos abstracts e ver o que é que nos interessa. Feito até aqui, pessoal, o que é que vocês acham? Comentários, ajudou? Trouxe alguma coisa nova para vocês? Esse aqui Marcelo, é o formato antigo. Teve uma dúvida aqui que surgiu em relação aos artigos que não são gratuitos. Alguma forma de acessar eles? Tem a forma principal que se tem aí é o periódicos CAPES, né? Então, de tentar buscar, tem que estar relacionado, né, a alguma instituição. Eu estou relacionado à URGS, né, que tem. E tem outras formas não muito usuais de busca, né? Que aquelas são as formas ilegais de se buscar artigos, né? Mas, assim, dentro do periódicos CAPES tem contatos, geralmente as instituições, se tiver contatos com as bibliotecárias, as bibliotecas, né, das instituições, da faculdade, dos serviços, né, eu sei que o Conceição tem acesso também, a gente faz a lista desses artigos e envia, e o pessoal normalmente consegue, a grande maioria. Quando eu fiz uma revisão sistemática, eu normalmente, esses artigos que estão bloqueados, ou que são pagos, ou que tem alguma, eu tento buscar pelas instituições, a grande maioria consegue. Então, acho que essa é o caminho mais fácil e dentro da legalidade para se conseguir. E outra pessoa perguntou também sobre o cadastro, para fazer o cadastro no PubMed. Pode mostrar ali onde é que... Deixa eu entrar aqui. É aqui, ó. Eu já estou com o cadastro feito, e o pior é que eu não vou me deslogar, né? Porque senão eu nem sei se eu lembro mais a minha senha. Mas é que assim, a gente entra, ele fica aqui no cantinho, ele pede para fazer o login aqui. E aí, se não é cadastrado, clica e é pergunta básica de cadastro na internet. Mas é no canto superior direito ali mesmo. O que mais? Alguma coisa mais aí, Greg? Não, o que apareceu agora foi isso. Pode tocar, eu acho. Tá, então eu vou tocar aqui. Bom, isso tudo eu já mostrei para vocês ali na prática. A questão do criar o alerta, né? Então, salvar a pesquisa, tudo isso é o que eu mostrei para vocês agora. E esse aqui é mais ou menos como ele fica, né? Essa aqui é alguma das listas das minhas buscas periódicas. Então, ele vai fazendo e a gente pode, depois, se quiser tirar, clica ali e deleta para não precisar mais. Bom, vamos fazer agora um exercício com uso de máscaras e Covid-19. Aqui eu já montei assim, fiz uma questão super simples ali, né, de uso de nem botei mortalidade, aumento de casos, nada disso. Eu vou fazer então primeiro aqui, já com os mesh terms, né, que é mask, que acaba sendo essa máscara de uso facial que a gente tem, Covid-19 ou SARS-CoV-2, que são os dois formatos que foram classificados o ano passado a questão da pandemia. Então, eu vou colocar aqui, vou voltar. Deixa eu voltar aqui. Vou colocar aqui no buscador, mas vocês podem fazer aquele caminho todo dentro do Mesh ali para encontrar, e aí a gente vai ver o que tem de artigos relacionados a esses dois temas, né?
temas relevantes atualmente. Então, se a gente for ver, olha, a questão do próprio tempo, o próprio tempo dos artigos, né, ele é completamente restrito, né, é uma doença que surgiu em 2020, final de 2019, né, 2020, aqui onde começam as publicações, então a gente tem só 2 anos. Então, com esse tema, vendo uso de máscaras e Covid, a gente tem 31 resultados realizados. Eu vou, então tem 31, mas com aqueles locais marcados, né? Então, deixa eu desmarcar aqui, ó, só para a gente aqui, a gente entrou no final, né? Então, era para ter feito antes. Espera aí. Então, se nós colocar só esses termos, máscara e Covid, dentro do PubMed, olha o que acontece conosco. A gente tem 1.347 artigos, e aí artigos de todos os formatos, né? Carta, editorial, listados dentro do PubMed. Então, para a gente começar a pensar de novo, o raciocínio aquele de tentar pegar as evidências mais compiladas, então a gente vai buscando e fazendo esse refinamento, né? Então, nós vamos botar em revisões sistemáticas, que a gente quer ver. Então, a gente já cai para 28 resultados. Se a gente colocar meta-análises, ele sobe um pouquinho para 31 resultados. Bom, como é um tema muito recente ainda, e as meta-análises elas podem ainda estar capengas de avaliar os estudos que estão saindo, vão colocar, vão marcar os ensaios clínicos randomizados para ver se vai acrescentar alguma coisa a mais aqui, vamos ver. Então tá, colocamos mais uma aqui, ó, subiu mais 10 resultados que foram encontrados. Provavelmente muito desses ensaios devem estar dentro das meta-análises. E aí a gente vai, então, vocês veem, né? A gente parte de 1.347 artigos por uma seleção que vai estreitando, né? E vai chegando até o seu um número que fica bastante razoável para a gente trabalhar. O que mais aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver se temos mais alguma coisa de... Deixa eu tirar aqui. Tá, esse aqui ficou marcado, não sei por quê. Tá, e a gente... Vamos dar uma olhada assim se tem dentro desses artigos o que foi produzido no Brasil relacionado... Ó, aqui eu vou botar um como não mesh term, eu vou botar só Brasil, para ver o que foi feito desses 1.347 artigos no Brasil. Então, a gente bota a pesquisa, adicionamos, então, um termo de localidade, porque é uma coisa que vai ser interessante para ver o que está sendo feito dentro do nosso contexto, e aí a gente faz a busca. 41 artigos foram feitos, então não está selecionado meta-análise, não está selecionado revisão sistemática, e aqui a gente vai vendo os artigos que foram feitos, né? Então, uso de máscaras aqui feito na Revista Latino-Americana de Enfermagem, aí vai indo, tem o impacto do uso de máscaras, aí a gente vai, sempre ele vai nos mostrando de 10 aqui, né? 10 e 10 artigos a busca. Então a gente vai vendo aqui o impacto, vai tendo todos esses artigos aqui, ó, fatores de risco associados com uso e reuso de máscaras no Brasil. Então a gente vai tendo todos esses artigos colocados, e aqui para fazer então vai tendo todos eles, vão mostrando mais aqui. Então, tudo isso foi produzido no Brasil, de artigos ao longo desse período, né? E para fazer aqui a propaganda do nosso grupo de pesquisa, um deles está aqui, né? Que foi o uso, um caso controle feito aqui em Porto Alegre,
vendo, avaliando o distanciamento social, o uso de máscara e a transmissão do Covid no período, na primeira onda, né, da transmissão da Covid, né? Então é um grupo que foi feito nós, na URGS, Pelotas, Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre e a UFSPA. Então esse é o nosso grupo de pesquisa aqui, que teve vários que vocês conhecem aqui da medicina de família participando, né? Junto com e a gente usou os casos como controle da EpiCovid, né? A pesquisa da Federal de Pelotas, né, que é a maior pesquisa sobre epidemiológica da Covid no país. Então, só para mostrar para vocês aqui que o Brasil também tem uma produção de evidências aqui dentro desse tema, que é bastante considerável, né? 41 artigos nesse período. O que mais que eu vou ver com vocês aqui? Deixa eu voltar para... Feito o merchandise do grupo aqui, então vou seguir para mostrar para vocês aqui o Lilacs. Lilacs é uma biblioteca da literatura latino-americana. Ela tem o formato de busca muito semelhante à questão essa de construir a questão Pico, usar os booleanos, e o que ele resgata mais? Resgata muito dos temas que não estão indexados no PubMed, mas estão indexados no Lilacs, né? Então, artigos de várias revistas e de pesquisas realizadas no contexto latino-americano vão ser encontrados aqui. Então, também ele é vinculado a OPAS e a BIREM, como os descritores lá, o DEX que eu mostrei anteriormente para vocês. E por último aqui, já indo para a parte final, e a gente pode conversar depois mais sobre questões de dúvidas dos bancos, esses bancos que eu mostrei para vocês, tem o Embase. Qual é a importância do Embase, né? O Embase, então, principalmente para quem vai trabalhar com revisão sistemática, ele é importante porque ele pega diversas revistas europeias, ele tem uma sensibilidade um pouco maior do que o PubMed, e ele aumenta, então, esse escopo de artigos a serem pesquisados, né? O acesso dele, ele passou muito tempo sem a gente conseguir o acesso aqui no Brasil. Ele entrou agora de volta, não sei quanto tempo atrás, via periódicos CAPES, e aí tem que ter as instituições relacionadas ao periódicos CAPES, né? As universidades, elas estão de uma maneira geral, e a gente tem o acesso ali pelo portal CAPES, né? Então a gente acessa, tem a nossa área, que ele mostra a instituição que a gente está relacionado, e aí, a partir dali, a gente trabalha dentro do Embase, ele nos direciona para o Embase. O funcionamento do Embase, acho que eu vou entrar lá, só um pouquinho. Todo mundo aí, todo mundo acompanhando aqui Então aqui, ó, o Embase, ele tem a cara ele tem uma cara um pouquinho mais limpa, né, do que o PubMed, né? Aqui é a página principal de pesquisa, onde a gente tem a questão da pesquisa rápida aqui, que era para abrir aqui, deixa eu ver, deixa eu mostrar para vocês. Tá. Ele tem aqui a outra, eu vou mostrando aqui em cima. Esse aqui, ele mudou um pouco, como ele passou muito tempo fora, e aí na volta dele ele voltou com uma cara um pouco diferente, então eu ainda estou me readaptando a busca nele. Mas ele tem esse formato aqui, ó. Opa. Ixi. Peraí, eu acho que eu vou ter que entrar de novo pelo periódico, acho que venceu aqui, eu tinha deixado ele aberto. Acho que... Então, aqui, eu já faço para vocês desde o início aqui. Então, eu acesso pelo CAF aqui, onde isso vai ser para quem tem as instituições cadastradas, né? Então, entro pela URGS, isso vocês podem conseguir com
com os colegas para poder ter o acesso, né, ter os professores, enviamos, e aí eu entro no meu espaço da URGS. Então, aqui eu entro direto para a autentificação do meu login, e aí ele me dá a página dentro do Periódicos, onde eu tenho acesso, aí sim, que alguém tinha perguntado antes, né, Greg, a busca dos periódicos, e aí o que tiver em acesso e assinado pelo Periódicos CAPES, eu vou conseguir buscar o artigo completo, mas o que a gente quer hoje aqui é buscar a base, né? Então, eu vou entrar aqui na busca da base, e aqui entro no Embase. Esse é o formato que a gente tem para chegar no Embase via Brasil, né? Porque se a gente entra diretamente no Google Embase, ele vai abrir, mas ele vai pedir para vocês o login da página. E aí tem assinatura para fazer, e se eu não me engano é paga, né? Então, vamos entrar no Embase. E agora sim, acho que agora vai funcionar. Isso, agora funcionou. Então, aqui a gente tem uma busca rápida, onde a gente pode estruturar rapidamente a pesquisa, né? Aqui, ó, Quick Search. Aí tem aqui, ó, o exemplo, até eles botaram aqui, Heart Attack and Stress. Aí tu faz isso e ele vai te dar todos os artigos que vão ser relevantes. Vamos botar aqui estatinas. Aqui, ó, ele já começa a me mostrar, peraí, deixa eu tirar o meu, ó, vocês vêm aqui no canto, ó, então ele vai me dando todas as possibilidades de estatina, como uma palavra de busca, e aí do lado ele já nos mostra a quantidade de artigos relacionados àquele termo ali, ó, estatina como proteína, 11.524 artigos nessa busca inicial, assim. Aí quando a gente bota o termo técnico da estatina, que é a hidroximetilglutaril coenzima, ó, a gente vê que aí é o caminho, é onde tem 165.428 artigos selecionados. E a partir daí a gente vai ver o que a gente quer saber com estatina. Estatina para a prevenção primária de doença cardiovascular. Então ele vai buscar, a gente vai fazer aquele passo a passo que nós fizemos ali no PubMed, ele vai ser muito parecido, aí tem que olhar e ver quais são as peculiaridades do Embase, mas aqui você já vê uma questão diferente, né? Ele já vai nos dando o número de artigos para cada um dos termos que a gente vai potencialmente utilizar. Nesse caso, eu acho que o termo que melhor vai caracterizar estatina, e aí se a gente for ver no PubMed, é exatamente isso, porque o mesh que está cadastrado lá é o hidroximetilglutaril coenzima ali, é o termo guarda-chuva, né? Que pega todos os outros termos sobre estatinas abaixo. Então, a gente vai fazer isso. Tem um outro formato aqui, que é já montar o formato na questão pico. Já vou mostrar para vocês, quando ele abrir. Aqui, ele já nos dá separadinho por população, intervenção, comparação e desfecho. Então, a gente pode ir selecionando, e aqui tem vários outros formas de encontrar um melhor termo, de refinar, né? Então, aqui, o entry, que eu estava falando para vocês, que é o equivalente ao mesh term do PubMed. Então, estão aqui tudo, né? E aqui vocês vão montar. Eu não mexi ainda nesse formato, então deixo para vocês também irem mexendo juntos aí. E aqui, só para finalizar, eu vou mostrar para vocês o entry, que aqui é a mesma coisa do mesh terms do PubMed. Eu vou usar até o mesmo termo que eu usei no outro, para vocês verem, ó. É a mesma busca. Vou fazer aqui aspirin. E ele vai nos dar tudo relacionado à aspirina e os termos que a gente vai buscar. Então, vocês veem que tanto o ácido acetil salicílico, os três primeiros aqui, né, que estão relacionados, ó, o primeiro é aspirin só, depois tem aspirin Bayer, aí depois tem aspirina, ó, todos eles nos trazem 225.396 artigos. E a gente vai fazendo a mesma coisa é esse o termo, então a gente, ó,
vai atrás do termo, ó, aspirina, ó, e ele te dá uma orientação. O termo preferencialmente usado é esse aqui, é o ácido tá, aí a gente entra nele, tá, ok, adiciona a caixa de busca, ó, e aí começa a construir a caixa de busca semelhante ao que a gente fez no PubMed. Tem as suas peculiaridades, mas aí a gente mexendo vai identificando. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui da apresentação. Do Embase, mais ou menos, era isso, até porque como eu dei uma olhada nele, mas não foi muito aprofundado agora, com essas mudanças que ele sofreu, mas já para ter uma noção que ele é diferente, mas várias coisas dele são semelhantes ao PubMed. Então, a estrutura básica, quem aprende a mexer razoavelmente bem no PubMed, se vira nos outros todos. Então, está aqui do Embase, eram algumas coisas dos slides. O Eno também colocou na apresentação, e eu mantive aqui para mostrar para vocês, principalmente para quem vai trabalhar com outros temas mais relacionados a políticas públicas, temas sociais. Tem outras bases, essas eu vou confessar para vocês que eu conheço muito pouco delas, mas uma delas é o Health Evidence Network, que trabalha sobre políticas de saúde. Então, essa é vinculada à OMS, né? Então, base que traz artigos relacionados às políticas de saúde. Tem um sistema de busca que eu não conheço, mas imagino que, seguindo a lógica, seja semelhante aos que eu mostrei para vocês. Ou então estudos que tenham outros enfoques. E aí também tem o centro colaborador do Campbell aqui, que ele vai produzir revisões sistemáticas em várias áreas de educação, justiça, bem-estar social, relacionado a este site, Campbell Collaboration. Então, acho que vale a pena vocês darem uma olhada, principalmente quem for trabalhar com outros temas mais diversos da área da saúde. Bom, esse aqui eu deixei, então, se vocês quiserem tirar uma foto e depois dar uma brincada no PubMed ou no Embase, quem conseguir acessar, e ver sobre trabalhar em cima desses dados aí. Em vez de aspirina, trabalhando estatinas. E já vai nos ajudar para o nosso próximo clube de revista, lá no Santa Cecília, que vai ser a parte de estatinas como prevenção primária. Então, tiraram a foto já, então vou passar aqui para o próximo. Referências alternativas, ou o que a gente chama de literatura cinza, quando as bases científicas elas forem esgotadas, ou a gente necessita de material para educação e saúde com conteúdo mais leigo, né, mais voltado para uma linguagem para as pessoas, para os pacientes. Google Acadêmico. Pessoal, acho que era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Fico à disposição aí para as dúvidas. Marcelo, olha só, aquela pessoa foi a Mariana Carvalho, ela falou em relação aos artigos que não são gratuitos, né? Ela trouxe outra questão, ela falou assim, como não estou vinculado à instituição de ensino ou pesquisa, fico sem possibilidade de acesso. Alguma sugestão legal para acessar a ciência, entre aspas, artigos? Me sinto à margem. Não sei se ela quer comentar alguma coisa, Mariana. Na verdade, é uma dificuldade, assim, né? Porque a gente quer tentar buscar informação, mas se não for gratuita ou, Sim. né, é complexo. Tu tá Às vezes tu vinculado fica a qual? tentando conversar com os colegas negacionistas, né? Mas nem tu consegue o acesso para tentar justificar alguma argumentação. Tá. Tu tá vinculado a qual local, Mariana? Eu trabalho numa ESF, num município bem pequenininho na Serra Gaúcha. Tá. Uhum.
na Serra, dava para daqui a pouco ver com os colegas da UX ali se o pessoal tem acesso. Imagino que tem acesso pelo periódicos CAPES. Isso é algo que a gente tinha que pensar do ponto de vista assim dos gestores, né, para trabalhar um pouco mais essa ampliação. Teve uma época, eu não sei há quanto tempo atrás, no Ministério da Saúde, que vários desses locais eram abertos, né, mas precisa que alguém pague, né, para ter o acesso. Teve um período que o Ministério da Saúde pagou acesso para várias dessas bases que se tinha, e agora a gente perdeu, né? Acho que nos últimos 6, 7 anos, eu imagino. Então, eu concordo contigo, é uma dificuldade, principalmente para os artigos que são fechados, né? Fica muito mais restrito à área acadêmica, que aí precisa, que isso faz parte do dia a dia das produções, né? Concordo contigo, plenamente. Obrigada. De nada, Mariana. Marcelo, aqui no chat ninguém falou mais nada não, mas alguém tem alguma questão, alguma observação, gostaria de complementar? Valeu a pena? Valeu muito a pena, muito obrigado, Marcelo. Outra pessoa, o Jefferson, falou aqui para sócios adimplentes da SBMFC, temos acesso ao Dynamed pelo cadastro da sociedade. Isso mesmo. É uma saída, né? E pelo CREMES também, Isso. a Nara lembrou. Tendo acesso a uma dessas duas bases, o Dynamed e o UpToDate, olha, 90% das coisas ou mais, elas são resolvidas. E lembrar sempre, na dúvida, Mariana, usar o telesaúde, porque o telesaúde tem o acesso e tem o pessoal estudando isso e os problemas e buscando e compilando esses materiais permanentemente, né? Uhum. Eu sou fã deles, uso quase que semanalmente. Não, é isso. Eu uso toda semana, em algum momento, para dúvida que eu preciso ter uma resposta mais rápida. O pessoal já tem o material compilado, está estudando, pegando isso tudo que eu fiz de chegar nas revisões, tudo. O nosso grupo lá no Telesaúde tem isso montado e com acesso rápido para as perguntas, né? Para responder de forma muito ágil. Maravilhosa aula, Marcelo. Obrigada. Foi relembrar que faz muito tempo que eu não mexo com essas coisas. Obrigado, Carolina. Então agora é retomar aí, né? Foi bem legal, Marcelo, a sua participação. A gente agradece mesmo, em nome da Sociedade Gaúcha, tá? E a aula, sim, vai ficar gravada, né, no YouTube da Gaúcha, a GMFC. É só buscar lá no... Eu acho que hoje ainda, né, Ângela? Já fica disponível? Não, a partir de segunda. Na segunda, tá. Mas perfeito. Certo, gente? Então, como não temos mais dúvida, acho que a gente pode finalizar por aqui. Obrigado, muito obrigado, Marcelo, mais uma vez, pela contribuição. Eu que agradeço. Um abraço. Tchau, pessoal. Bom final de semana a todos. Até. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Greg. E todo mundo já foi.